Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Eu venho fazer esse vídeo para pastores e padres sobre o comunismo. Então, assim, primeiro eu quero fazer uma pergunta. Qual foi a vez, nos últimos anos, na última década, que os senhores foram notificados ou receberam alguma intimação ou foram ameaçados por líderes do governo ou líderes da esquerda? Qual foi a vez? Eu lhes faço essa pergunta porque eu tenho visto alguns líderes fazendo mensagens, divulgando áudios, falando sobre o risco do comunismo no Brasil. Em qual momento que os senhores entendem que houve ou há no Brasil um risco de acontecer algo como houve historicamente na própria Rússia ou no próprio Cuba, né? Ou em outros países que tiveram levantes ou revoluções que foram consideradas comunistas. Então, assim, tivemos no governo nos últimos anos líderes no município, no estado, no governo federal que se diziam de esquerda, né? Então, assim, não há uma só esquerda, lembrando. E esses governos, em nenhum momento eles estatizaram empresas, expulsaram empresas do país ou coisas do tipo, coisas que seriam típicas de um governo que objetiva estatizar todo o modo de produção. Então, eu lhes peço, queridos, que tomem muito cuidado, que tenham muita responsabilidade ao falar sobre esses temas. Sim, existe uma esquerda que a gente pode dizer que é mais revolucionária, e assim como diz e classifica o italiano cientista político já falecido Norberto Bobbio, a gente pode classificar o Estado moderno, democrático, de duas formas, né? O Estado moderno, que a gente diz com as características de um Estado que a gente tem hoje, onde existe a liberdade individual preservada, né? Então a gente tem um Estado liberal, né? E o Estado liberal social. Então existe já um consenso no Estado moderno sobre as liberdades individuais. Lembrando que tudo isso começa, o Estado moderno surge após a derrubada dos reis. Então por isso defendemos tanto as liberdades individuais, porque antes o rei podia mandar matar ou aumentar o tributo do jeito que gostaria, na hora que gostaria. E com o surgimento do Estado e sua burocratização, isso muda. Então a gente tem um Estado liberal, que é um Estado que defende a não interferência, né, dos líderes, né, como era dos reis, nas consciências individuais, né, no comportamento do indivíduo, etc. Que cada um pudesse fazer na sua casa, independente daquilo que o rei quisesse, né, da sua vida, etc. E existe a democracia, né, historicamente, liberal e liberal social. Isso que são conciliatórios ao capitalismo. Como assim? Dentro do sistema capitalista, Bob identifica que tem a democracia liberal e democracia liberal social, que é uma democracia mais voltada para os investimentos sociais, né, mais voltada para a crença de que o desenvolvimento vai ocorrer dentro de uma nação a partir de investimentos sociais. Então a gente não está falando aqui de comunismo, a gente não está falando aqui de fim do sistema capitalista. O que eu estou querendo dizer, senhores? É muito perigoso o senhor dizer e associar à esquerda um partido específico com o comunismo, né? Até porque os próprios partidos de esquerda, que são vários, já estiveram e estão no poder em alguns estados e nem por isso tomaram medidas que foram ou chegaram próximo àquilo que a teoria diz, né? Não o que a história diz, porque se a gente for analisar, for ler os livros dos teóricos mesmo da esquerda ou do próprio comunismo, o que houve na Rússia ou em Cuba não refletiu exatamente aquilo que os teóricos disseram, né? Mas enfim, então, senhores, a democracia liberal social, né, esse tipo de Estado, ele é conciliatório ao sistema capitalista. Então, não há intenção de derrubar o próprio sistema. Então, os senhores têm que tomar cuidado quando os senhores falam contra esses partidos no presente, querendo dizer que eles vão perseguir a igreja, que eles são contra Deus e etc., porque isso é uma inverdade, né? Então, eu creio que os senhores não estão divulgando essas mensagens por maldade
ou por intenção negativa ou nada, né? Eu creio que há talvez uma desinformação, há um interesse muito grande e um medo de que o pobre seja novamente o objeto de políticas públicas. Então o que eu quero também lembrar para os senhores é o seguinte: eu sou professora, né? Sou mestre em gestão urbana, estudei a ciência política durante nos últimos 10 anos. E o que a gente pode perceber até na história da humanidade é que as lutas sociais, a defesa do pobre, a defesa dos direitos sociais foi feita por uma esquerda. Então, assim, se nós cristãos acreditamos que é importante cuidar do pobre, que é importante não deixar que ninguém passe fome, é importante valorizar a família, e eu entendo valorizar a família como apoiar a família, a subsistência da família. Então todas as lutas conquistadas, como a licença maternidade, como o seguro-desemprego, isso é uma forma de proteger a família, né? Uma forma de garantir que a família continue sobrevivendo. Então, se historicamente isso foram lutas que foram associadas à esquerda e nós defendemos o cuidado do pobre, então, meus senhores, a gente tem que valorizar essas políticas públicas defendidas, inclusive, pela esquerda. Então, assim, eu tenho aqui comigo um documento até da igreja, que é da Igreja Católica, né, sobre a questão social, e a própria igreja, na sua história, foi contra a livre concorrência, o livre mercado, entendendo que o livre mercado vai privilegiar o mais forte. Então, a própria igreja, ela fala da função social da propriedade, ela fala, inclusive, de cuidar da questão agrária, né, de cuidar dos pequenos. O que eu tô querendo dizer com isso? A gente entende que, sim, a igreja não é a favor do comunismo, até porque a igreja entende que a gente não vê a solução para todos os problemas nesta terra, né? A nossa luta, né, enquanto cristãos nesse mundo é pelas almas, é pela salvação, é por um outro plano. Então a gente não entende a solução neste plano, né? Inclusive, a igreja é contra todas as formas totalitárias e violentas de poder, né? Então, seja de um lado ou de outro. Então, eu lhes peço, queridos, que tenham muito cuidado para falar ou para demonizar a esquerda no geral. Primeiro, porque não existe uma esquerda só, né? Então, a gente tem uma esquerda, pode existir uma esquerda extrema, assim como existe uma direita extrema, assim como existe centro, né? Centro-esquerda, enfim. Então, é preciso ter muito cuidado para repetir alguns dados, né? Inclusive, senhores, eu vou ser um pouquinho audaciosa para falar de um tema que lhes parece que é uma bandeira de esquerda, sobre a questão do aborto. Não é uma bandeira que só existem militantes de esquerda que defendem sim o aborto. É real isso, né? Entendendo que as mulheres vão fazer aborto independente de ser legal ou não, etc. É o mesmo argumento utilizado para questões das drogas. Mas eu lhes digo mais, queridos. Eu, que sou contra o aborto, eu creio que somente um programa de base é capaz de proteger a mulher, inclusive do aborto. Eu creio, senhores, numa sociedade onde a mulher terá o apoio, as famílias terão o apoio devido para poder criar os seus filhos. Que a mulher não vai ter medo de engravidar e não poder criar os seus filhos, porque a sociedade inteira se sentirá, como Jesus mesmo nos ensinou, corresponsável pelo próximo, pelo outro. Então a mulher tendo, porque, senhores, o aborto não é cometido só por mulheres que não estão dentro de um relacionamento estável, que conhecem alguém hoje e engravidam. O aborto é cometido por mães de família, com estrutura, inclusive econômica ou sólidas, entende? Então, assim, a gente tem que entender que a gente está vivendo um problema que sim, pode ser um problema moral, mas que a sociedade precisa prometer uma estrutura, né? Uma sociedade que valorize a infância, uma sociedade que valorize a família, valorize no sentido, inclusive, de proteger ela, né, de todas as pressões desse mundo, pressões que eu digo do próprio sistema, que a gente pode falar, que você pode não querer derrubar o sistema capitalista, mas é importante você entender que é esse sistema que precisa de regulações, porque ele utiliza de propagandas para
fazer com que as crianças queiram consumir ou que queiram ter um certo tipo de padrão estético, de beleza, etc, etc. Então é nesses níveis que sim, os senhores podem lutar, por exemplo, por uma regulação de propagandas midiáticas, né, ou até, porque já existe isso, né, então numa democracia a gente entende, por exemplo, que isso seria proteger o mais fraco, né, proteger a criança de uma propaganda que ela não tem capacidade para poder lidar com essas informações, né? Então não entender por que ela deve ou não deve consumir, ou deve ou não deve acreditar naquilo que está sendo dito. Então assim, no geral, senhores, eu agradeço aos que estão me ouvindo. Eu entendo então que o senhor não precisa ser a favor desse ou aquele partido, o senhor não precisa inclusive ser de esquerda. O senhor pode ser mais liberal no sentido econômico, né? Entendendo, senhores, que o liberalismo econômico acredita que investindo nas empresas, garantindo um mercado sólido, isso vai se transformar em emprego, que vai se transformar em renda e que vai fazer com que o pobre sobreviva, né? Porque a gente pode analisar, né, e ver se de fato, será que se a empresa está ganhando bem, né, será que se a empresa está sólida, ela repassa esses lucros para os seus funcionários? Essa é a pergunta. Ainda mais considerando que temos muitas empresas multinacionais. E o inverso é o caso de uma esquerda, claro, em linhas gerais, que acredita que só teremos o desenvolvimento se cuidarmos das questões de base. Então, para ter um empregado trabalhando bem, eu preciso que ele tenha comida para ir trabalhar, que ele tenha saúde para ir trabalhar, que ele tenha o mínimo de investimento para que ele consiga sobreviver. Né? Então, assim, isso seria a crença na meritocracia, né? Para dizer assim, todos estamos competindo de igual para igual, né? O que não tem internet, o que tem internet, estão competindo no mesmo nível com relação aos estudos, né? O que tem que trabalhar, o que não tem que trabalhar, o que recebe dos pais, o estímulo, uma herança, ou até o próprio estímulo em si. Enfim, então assim, eu deixo aberto para quem queira conversar comigo no particular, quem queira vir até a minha casa. Eu moro aqui em Curitiba, posso atender também por telefone, posso atender também via videochamada, então eu aceito que a gente possa conversar no pessoal, mas eu creio que é muito importante os senhores cuidarem, né, ao demonizar a esquerda. O senhor pode ser um liberal, economicamente à direita, né, que defenda, por exemplo, o livre mercado, etc. É mais importante que o senhor seja consciente e busque, por exemplo, que na América Latina o neoliberalismo esteve na década de 80, estimulado pelo consenso de Washington, que foi os Estados Unidos implementando políticas neoliberais na América Latina toda. Então eu peço que o senhor busque ver qual foi o impacto das políticas neoliberais na América Latina na década de 80, né? Então, para o senhor defender. Então existem candidatos que defendem estruturalmente esse tipo de política, então é preciso que o senhor analise. Então o senhor pode ser sim um liberal. O que eu creio que a gente tem que cuidar é para divulgar notícias que não são reais, ou o senhor aplicar um discurso divulgado em 1700, né, ou algo que aconteceu num período específico da história, como se fosse algo que um partido específico estaria querendo fazer hoje em 2018, né? Então assim, haja visto que tivemos líderes, tivemos presidente, prefeitos, senadores à esquerda, e nem por isso tivemos estatização, nem por isso, inclusive os partidos, o próprio governo federal, que foi governado pela esquerda, recebeu muitas críticas, inclusive, por ter privatizado, por ter políticas que são consideradas à direita. Então é um assunto muito delicado, e eu só peço que os senhores cuidem e se atentem para não confundir os conceitos e não aplicar, ou não ser também objeto e ser utilizado a favor de um discurso que não promove uma discussão sadia, que não promove uma eleição racional, no sentido de que a gente possa analisar uma proposta concreta, ver qual é a consequência dela para a vida das pessoas. Agradeço, e caso tenham intenção de fazer alguma pergunta, ou inclusive quem queira deixar um contra-argumento, por favor, pode fazer nos comentários e, por gentileza, com referências. As referências do meu discurso estão em Norberto Bobbio, né, o cientista político italiano, já falecido, nas definições do que é o Estado moderno e do que seria um Estado liberal e um Estado liberal social, que são conciliatórios ao capitalismo, então sem intenção de derrubar o sistema capitalista. O comunismo, né, que seria
não conciliatório, não faz parte da própria ideia do regime democrático, no sentido de que do Estado moderno, do que a gente está falando. Então, estamos falando de Estado moderno, estamos falando de eleições democráticas, estamos falando de um país que tem uma Constituição Federal sólida, que é uma Constituição à esquerda, haja visto que defende direitos, etc, etc, etc. Então, ser esquerda não é necessariamente associado, irmãos, à questão de ateus ou antideus ou etc, né? Então, até porque não fomos perseguidos enquanto cristãos por esses últimos governos que se disseram à esquerda, então é importante lembrar e cuidar com o nosso discurso que a gente fica disseminando por aí. Obrigada.